Sabe que eu até fiz uma analogia interessante com renda fixa depois que eu assisti aquele filme Minority Report. Sei, muito bom o filme. Ele faz ali, tem a divisão pré-crime, né, onde eles prendem, eles veem as cenas do futuro, quem pode assassinar alguém lá na frente e prende antes disso acontecer. Look at me. Positive for Howard Marks. I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks and Donald Dubin take place today, April 22nd, at 0800 hours and 4 minutes. Por que eu fiz essa analogia? Até pra você entender, né? Porque pode parecer meio complicado. Quando você investe numa renda fixa, você contrata uma rentabilidade numa data de vencimento. Você sabe que independente do que acontecer no período, você vai receber aquela rentabilidade no final, né? Então você já prevê aquilo ali, você já sabe que aquilo vai acontecer. Mas vamos lembrar aqui que tem 3 tipos de rentabilidades possíveis na renda fixa, né? Existe a rentabilidade que a gente explicou no último módulo, que ela é atrelada ao CDI, atrelada aos juros, que todo dia ela vai subir de acordo com o percentual do CDI contratado. Mas tem também, Ana, a pré-fixada, onde é uma taxa fixa, que se você levar até o vencimento, você vai ter exatamente aquela taxa, independente do juros oscilar para cima ou para baixo. E também a indexada à inflação, que vai pagar uma variação, né, uma taxa pré-fixada, mais o IPCA, que é a variação da inflação no período. Exatamente. Então você pensa que você pode contratar essa rentabilidade baseada em 3 indexadores diferentes que você mesmo pode escolher. O que isso quer dizer? Quer dizer que até na renda fixa você tem uma estratégia de diversificação implícita. Eu não preciso ficar refém de um único tipo de rentabilidade. Eu posso ter um pós-fixado, que vai movimentar através do CDI, eu posso ter um pré-fixado ou eu posso ter um ativo indexado à inflação. E lembrando que as rendas fixas atreladas à inflação ou a pré-fixada até o vencimento, ela é variável. Em alguns casos a renda fixa não é fixa até o vencimento. Então a gente tem 2 tipos de riscos que eu posso citar aqui para vocês. No indexado ao CDI, você tem apenas o risco de crédito, que é o risco daquela emissora do título não te pagar. Já no pré-fixado e no indexado à inflação, você tem um risco de mercado também, que aí é a oscilação do mercado nos juros, né, até o vencimento, que pode gerar uma variação no preço diferente da taxa que você contratou. Quer ver uma analogia interessante quando a gente trabalha com renda fixa, que pode mudar de preço? Porque tem isso mesmo, a renda fixa, no nome já fala que a rentabilidade é fixa. Se você manter o título até ele acabar. Se você quiser sair antes, pode acontecer o que a gente chama de marcação a mercado. Pra entender isso, é só lembrar de uma gangorra quando você era pequena, acho que a gente brinca bastante, né? Você tá de um lado, tem uma pessoa do outro lado. E enquanto um sobe, o outro desce, sempre assim. Se eu compro um papel de renda fixa hoje por esse preço, nessa taxa eu tô num ponto de equilíbrio. Só que essa taxa ela vai ser definida de acordo com o mercado. Então o que acontece? Se você manteve o papel até o final, ele vai te pagar a rentabilidade contratada. Essa marcação a mercado que pode te trazer um ágio ou um deságio só acontece se você quiser sair antes do vencimento, tá? Então tem muita gente que às vezes fala assim, nossa, mas eu perdi dinheiro no Tesouro, que é um ativo de renda fixa. Mas eu perdi dinheiro com ativos de renda fixa como um CRA, um CRI, uma debenture, porque aí você tem não só a marcação a mercado, como também o risco da emissão. Lembra que a gente falou daquelas escalas? Então. Complementando no pré-fixado, por exemplo, hoje, né? Se você está num momento ainda que o país não saiu da crise, para você travar uma taxa para um período mais longo, você tem incertezas. Então, o juro futuro, que é o que a gente chama que o mercado precifica lá na frente, pode ser mais alto do que a Selic atual. Então, aí você contrata um pré-fixado, vamos supor, a taxa de 8% ao ano. Se as coisas melhoram no meio do caminho, esse juro futuro, o mercado começa a precificar para baixo, que é a queda na taxa. E quando cai essa taxa no título pré-fixado do Tesouro, o título se valoriza proporcionalmente o preço do título. Vamos supor, um título pré-fixado você comprou a R$500, ele vai valer R$1.000 no vencimento com a taxa contratada. Supondo que no meio do caminho essa taxa caiu, os 8% ao ano, caiu para 7% ao ano, para chegar nos R$1.000, uma taxa menor, o preço tem que ser superior para chegar nos R$1.000, certo? Então, aí que você tem essa variação a mercado que pode ser maior do que a taxa contratada ou menor também, né? Tem uma desvalorização até o vencimento. Se levar até o vencimento, você vai ter 8% ao ano. Entenda que a conjuntura, ela modifica. Então, você tem que ter o planejamento de longo prazo. Não, eu sei que lá eu vou pagar R$5, então eu quero esse objetivo. Mas, se no meio do caminho você precisar parar, analise. Eu quero pagar mais ou eu tenho a possibilidade de ganhar dinheiro com esse papel? E realmente é difícil.
Você precisa de especialistas no mercado no começo. Mas com o tempo é a mesma analogia. Como que todo mundo ganha dinheiro? Pagando por um preço e vendendo mais caro. Sempre assim. A renda fixa também te dá a oportunidade de ganhar mais dinheiro em cima dela saindo antes. Mas pode ser que você perca. Quem que vai definir? O mercado. Você vai contratar um título de renda fixa, principalmente no longo prazo, casar com o seu objetivo e você poder esperar até o final, caso tenha uma queda no preço no meio do caminho. Então, tudo se baseia aí no cenário de mercado, sua expectativa daqui para frente. Se você acredita que a taxa de juros vai se manter mais baixa do que o mercado precifica hoje, você compra um pré-fixado com uma taxa maior que pode te dar um prêmio acima da média atual. Para finalizar esse ponto, eu acho que o mais interessante você ter um capital para investir, não fica preso numa única estratégia. Você pode ter um investimento complementar àquele de longo prazo com uma reserva de emergência, com um que você pode resgatar no meio do caminho. Então, estratégias combinadas de remuneração diferente para resgates diferentes é sempre ideal. Te gera flexibilidade para mudar a carteira no meio do caminho, caso haja uma mudança de cenário. Complementando a parte da reserva de emergência que a Ana comentou, é sempre importante estar atrelado ao CDI, ser uma renda fixa pós-fixada, atrelada aos juros, porque você não tem o risco de mercado. Todo dia ela vai subir de acordo com a taxa Selic do dia, então você não tem esse risco de volatilidade no preço do título. Caso você tenha que resgatar no meio do caminho, a reserva de emergência que a gente utiliza para cobrir despesas do dia a dia, gastos do dia a dia ou também novas oportunidades de investimento. Você tem que ter um investimento atrelado ao CDI para não ter esse risco de resgatar no curtíssimo prazo. Existem algumas desvantagens em renda fixa. Por exemplo, você pega aquele ativo pré-fixado de 5 anos que você vai ter aquela rentabilidade lá na frente. Você já programou um retorno. Só que o mercado acabou aumentando as taxas e você ficou presa naquela única remuneração para aquele prazo inteiro. Ou seja, você perde o que a gente chama de custo de oportunidade. O custo de oportunidade é tudo aquilo que você perde por tomar uma determinada decisão. Vale a pena esse custo de oportunidade? Nesse caso, não. Tudo que você escolhe na sua vida, você renuncia a outras coisas. Então, se eu opto por um determinado ativo, eu acabo não tendo mesmo dinheiro para colocar em outras coisas. Só que eu vou ficar refém, então, das estratégias daquele ali. Então, se eu pego um pré-fixado, que eu vou ficar com aquela remuneração durante todo aquele período, pode ser que eu esteja perdendo outras oportunidades de negócio. Por isso, de novo, a diversificação é interessante. Porque aí eu não tenho problema de perder outras estratégias complementares. Eu tenho tudo na minha carteira. A gente fala que o mercado brasileiro ele é tão dinâmico que quanto mais ativos você tiver, para mais lugares se atirar, mais sua chance de acertar. Você travou uma taxa no pré-fixado a 8% ao ano, suponha que no meio do caminho o mercado estressou e agora títulos pagando 10% ao ano do mesmo emissor. Então você perdeu um custo de oportunidade aí e além disso, a própria inflação pode ser superior à taxa que você contratou num pré-fixado e você está perdendo o poder de compra. Suponha que a inflação vá para 10% ao ano e você está travado nos 8%, você tem esse risco na renda fixa. Outra desvantagem que eu posso citar é na liquidez de títulos como LCI, LCA, CRI, CRA e debentures. Você tem um mercado secundário, não é que nem o de ações, onde você tem bastante liquidez no pregão, onde você tem compradores e vendedores. Você fica meio que travado até o vencimento com aquele título. Você não tem flexibilidade para sair no meio do caminho, ou se sair, às vezes tem muito spread, que é a diferença entre o que valeria no mercado, mas o que estão supostos a pagar. Gente interessada em comprar e vender, a gente não tem ainda uma plataforma como um home broker para ações. Para títulos de renda fixa, você fica meio que dependendo da mesa de operações, de ligar para a corretora, e aí não é tão transparente para o investidor. Acho que essa é uma outra desvantagem nesse momento da renda fixa. Exato. Então o que acontece? A pessoa física na renda fixa, ela acaba tendo menos liquidez, porque é muito pouquinha a posição que ela pode comprar. Então qual seria uma alternativa hoje para ela ficar exposta em diversos ativos de renda fixa simultaneamente? Fundo de investimento, fundo de renda fixa. E aí você acaba tendo, então, um estrategista, um gestor que pode ter ali um time de pessoas,
que vai falar, eu quero qual LCI, qual CDB, qual CRI, qual CRA, qual debenture, mas qual taxa, qual esse risco? Ele coloca tudo na mesma cesta de produtos e ao invés de você ficar atrelado a um papel com uma rentabilidade para uma data de vencimento, você tem todas as estratégias encabeçadas em um único lugar. Isso é legal para o próximo módulo, onde a gente vai explicar mais sobre fundos de investimento. Fiquem ligados. No caso de um fundo multimercado, onde ele tem mais acessibilidade que o investidor pessoa física comum, ele pode investir na moeda americana contra a moeda chinesa, investir no aumento de juros da Turquia. Então, você está confiando que aquele gestor consegue atuar em diferentes cenários, os recursos, e vai fazer uma melhor gestão do que você. Primeiro, quanto você quer investir? Segundo, se a estratégia do gestor está em linha com o seu perfil? E terceiro, por quanto tempo eu quero ficar nessa aplicação?